Duas notícias muito boas hoje. Lula acordou revoltado, esperneando, soltando os cachorros ali na sua turminha mais próxima. Segunda notícia, porque Bolsonaro, a história, a narrativa das joias do Bolsonaro, a narrativa que estavam tentando usar para incriminá-lo e possivelmente prendê-lo, acabou de permanentemente ir por água abaixo. Vamos entender rapidamente? Vamos lá. Existe a narrativa de que Bolsonaro pegou joias que ele ganhou como presente e estava vendendo essas joias. Eram presentes. A alegação dele desde o início é que era presente personalíssimo, de uso pessoal. E sendo assim, ele poderia fazer o que ele quisesse. Todas as joias foram cadastradas, todas passaram por todo o processo, onde existe uma comissão que fala aquilo que é personalíssimo, aquilo que é do Estado. Bolsonaro seguiu todo o trâmite que deveria seguir e tudo que ele ganhou foi declarado. Beleza. Só que aí a equipe do Bolsonaro, a oposição, entrou no Tribunal de Contas da União para também investigar os presentes que o Lula recebeu. E Lula declarou que recebeu vários containers de presentes e que ele levou tudo. Inclusive, estava no armazém lá da Odebrecht, se não me engano, da qual ele recebia a propina. E aí pediram para que Lula devolvesse um relógio que ele ganhou em 2005. Um relógio que vale 60 mil reais. Ué, o Lula, o pai dos pobres, anda por aí com um relógio de 60 mil reais. Você nunca viu o Bolsonaro com nenhum desses relógios que ele ganhou. Ele usa aquele Cássio dele de 20 reais. E aí saiu uma decisão agora que deixou Lula revoltado. Foi essa daqui, ó. Tribunal de Contas da União muda a decisão, livra Lula de devolver relógio de 60 mil e fixa a tese que favorece Bolsonaro. A decisão do Tribunal de Contas da União é uma decisão que basicamente comprova que é o que nós estamos falando há meses. Não há crime em nada do que a imprensa ou a esquerda ou Alexandre de Moraes fica nessas narrativas aí, Barroso, essa galera. Porque tudo foi presente personalíssimo. É dele e ele faz o que ele quiser. E aí tá decidido que Lula não precisa devolver. Aí vem uma questão do Lula aqui que eu achei interessante. Deixa eu pegar aqui. A coluna obteve lista completa dos 568 itens descritos como presentes pelo gabinete do Lula quando ele deixou o cargo. O relógio Piaget dado por Chirac não consta no documento. Olha a diferença. Todos os presentes do Bolsonaro constam e foram declarados. O Lula não declarava os presentezinhos dele. Ele simplesmente pegava para ele, sem passar pelo trâmite, pela comissão que decide se é do presidente, se é da pessoa ou se é do cargo. 8 itens presenteados foram dados como perdidos e o presidente Lula pagou cerca de 11 mil em ressarcimento. Segundo a assessoria do TCU, o relógio não estava entre eles. Espera aí, ele não pagou o ressarcimento do relógio. Lula, sim, roubou o relógio por não ter passado o trâmite. Só que agora decidiram que não precisa devolver. Relógio de 80 mil usado por Lula não consta em lista de presentes oficiais. Então a situação do Lula está muito, muito mais complicada agora. Tanto é que ele diz que se sente usado. Mas vamos ver. Aqui é uma matéria que eu achei interessante, que é quando o Lula saiu, ele levou 14 containers. Quantos containers o Bolsonaro levou? Zero. Lula, quando saiu, levou... Cara, encher 14 containers, você não tá entendendo o que é isso. Ele teve que pegar um armazém, um armazém da Odebrecht para colocar todos esses containers lá e a Odebrecht pagava o aluguel desse container. O Tribunal de Contas da União decidiu hoje. Vamos ver isso aqui deixou Lula revoltado. Ó. Que o presidente Lula pode ficar com o relógio de luxo que ele ganhou de presente em 2005 no primeiro mandato. Você acompanhou aí uma novela com o relógio do Jair Bolsonaro. O Alex Guzmão tem os detalhes ao vivo. Alex, boa noite. Boa noite. A maioria do plenário do TCU seguiu o voto do ministro Jorge Oliveira. Prevaleceu a tese de que, como não existe uma lei específica, não tem como classificar como bens públicos presentes recebidos pelo presidente da República e que o presidente Lula não precisa devolver o relógio Cartier, avaliado em 60 mil reais, que ele ganhou há 19 anos. O posicionamento abre caminho para rever a decisão do tribunal que obrigou Bolsonaro a devolver presentes recebidos por chefes de Estado. A defesa de Bolsonaro vai levar essa argumentação à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo. Acabou a narrativa contra Bolsonaro. Isso chegou ao ponto de sair até na Globo. Olha a tristeza da Renata Vasconcelos passando essa notícia. Contas da União decidiu que o presidente Lula não precisa devolver um relógio de luxo que ele ganhou do fabricante Cartier em 2005, no primeiro mandato dele como presidente.
Essa decisão abre a possibilidade de o mesmo critério vir a ser aplicado no caso das joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão foi por maioria. O processo tratava de um presente, como você falou, um relógio de ouro que o presidente Lula ganhou na França em 2005, ainda durante o seu primeiro governo. E por 5 votos a 3, o plenário do TCU seguiu o voto do ministro Jorge Oliveira, que foi secretário-geral da Presidência da República no governo Bolsonaro. Ele entendeu que, por falta de uma norma clara para o tratamento de presentes recebidos por presidentes da República, Lula não precisa devolver o relógio. Isso é um banho de água fria no STF, na galera que queria prender Bolsonaro, criar uma narrativa, porque agora fica escancarado demais. Peraí, Lula recebe um presente, não declara, fica com ele, mas tudo bem. Bolsonaro recebe o presente, declara, passa por todos os trâmites legais, pela comissão que decide que tipo de presente que é, mas agora ele deve ser preso? Sabe, agora acabou. A narrativa das joias foi por fim. Tanto é que o Lula sabe disso. Olha aqui, ó. Lula se diz usado pelo Tribunal de Contas da União para inocentar Bolsonaro e afirma que quer devolver o relógio. Peraí. Lula está afirmando que quer devolver o relógio. E o resto dos itens que estavam nos 14 containers, Lula? Você vai devolver também tudo que estava nos 14 containers? A devolução ainda não está definida. Interlocutores aconselham o presidente a recorrer da decisão. O presidente do PT, o presidente Lula, PT, ficou enfurecido com a decisão do Tribunal de Contas da União, que determinou que ele pode permanecer com o relógio de ouro, que ganhou de presente em 2005 no seu primeiro mandato. A decisão abriu brecha para rediscutir o caso de recebimento de joias. Cara, bicho... Ele estava tão esperançoso que essa narrativa das joias fosse ser o bastante para acabar com o Bolsonaro que ele está disposto a devolver o relógio que ele roubou. O Brasil é uma piada, gente. Que ele não declarou que ele roubou para ver se isso pode prejudicar o Bolsonaro. Só que está decidido. Se é presente, é presente. Tá, Lula? Você roubou esse presente há 20 anos atrás, fica com ele. O Bolsonaro não roubou nada, devolveu tudo e declarou tudo. A narrativa acabou permanentemente, já era, essa vira a página, passa para a próxima. Essa aí tá, é igual o caso das baleias agora. Mesmo nível de importunação das baleias, tá bom? Fico por aqui, um abraço, tchau.